Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em sua vida e em seu coração. Eu sou o professor Márcio Mainardes. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos chegando já com a lição de número 2 do segundo trimestre de 2021. Lembrando que nós estamos estudando esta lição maravilhosa que foi estudada no ano de 2014. Nosso tema principal é os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A nossa lição de hoje, que é a lição de número 2, traz o título O Propósito dos Dons Espirituais. O nosso texto áureo está em 1 aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 12, que diz: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. E a verdade prática da nossa lição diz que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Muito bem, nós estamos chegando. Eu quero que você deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e nos ajude a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso. Aqui é somente uma pré-aula que nós vamos trazer para vocês, porém pode ser útil os conceitos que nós estaremos trazendo aqui. Antes de iniciar a nossa lição, que tem 3 tópicos, vamos analisar os tópicos da nossa lição. Lembrando que a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, dos versículos 8 ao 11, e também 1 Coríntios 13, os versículos 1 e 2. O primeiro tópico da nossa lição é: os dons não são para elitizar o crente. Já o segundo tópico fala a respeito de edificar a si mesmo e aos outros. E o terceiro tópico, edificar todo o corpo de Cristo. Na nossa pré-aula, nós vamos analisar aqui de forma corrida estes 3 tópicos, sem especificar um e outro. Antes de eu falar a respeito do primeiro tópico, alguns conceitos importantes que você, professor e aluno, precisa saber a respeito da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade muito importante no mundo antigo. Todo o tráfico norte a sul tinha que passar pela cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma importante rota comercial. Era marcada, sim, pela imoralidade, pela depravação. Tanto é que criou-se o termo corintinizar, que fala da imoralidade flagrante e também da libertinagem e embriaguez, que era muito comum nesta cidade. Quando nós olhamos para dentro da igreja de Corinto, nós vemos que também tinha alguns problemas que nós já vamos pontuar. Na cidade de Corinto havia também o templo de Afrodite, que é a deusa do amor, era a deusa do amor, e nesse templo havia mais de 1000 sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. Veja então que esta cidade era marcada por esses males. Assim, você já pode imaginar como era a igreja, visto que os irmãos que aceitaram a Jesus vinham desta vida com esses problemas. Então eles vêm para Cristo, porém algumas coisas precisavam ser tratadas. Por isso, a preocupação do apóstolo Paulo com esta igreja. Dentro da igreja havia um incesto, por exemplo. 1 Coríntios 5, versículo 1, temos ali um problema gravíssimo, você pode notar, levar para a sua aula. A igreja era dividida, era carnal e também imatura. Por isso que o apóstolo tem essa preocupação de ensinar a respeito dos dons espirituais, porque a igreja tinha muitos dons, conforme nós vemos em 1 Coríntios 1 e 7, porém faltava sabedoria para trabalhar com esses dons e também faltava a questão aí do viver em santidade. Vamos então seguindo?
O primeiro tópico da nossa lição fala sobre os dons não são para elitizar o crente. O que é elitizar? É tornar da elite. Mas olha só, não pode haver elite no meio da igreja do Senhor Jesus, porque isto é sinal de divisão. Então, se os dons servirem para elitizar o crente, é porque nós temos um problema, nós temos uma elite dentro da igreja. E dentro da igreja não tem elite porque não há divisões, nós somos um corpo. Nós não temos um pequeno grupo dentro de um grupo maior. Não, jamais. A igreja de Corinto tinha esses problemas, mas o modelo para a igreja de Cristo é que nós somos membros uns dos outros e assim formamos o corpo de Cristo no singular. Então não pode haver elite no meio do corpo de Cristo. Esta que é a questão que temos que observar aqui. Uma pergunta que aparece aqui na orientação pedagógica, aliás, são duas perguntas que são muito interessantes, primeira, o que precisamos fazer para receber os dons? Essa é uma pergunta que a gente recebe, porque muitas pessoas gostariam, muitos irmãos que servem a Deus, gostariam de ter um dom ou mais e oram, buscam a face do Senhor, mas ainda não receberam. A outra pergunta é, a santidade é condição para o recebimento dos dons? Então vamos analisar aqui rapidamente. Primeiro, o que precisamos fazer para receber os dons? Ora, orar, clamar, estar em relacionamento com Deus, isto é algo importante para todo cristão, mas não é um fator determinante para se receber os dons, visto que lendo os textos, tanto aqui de Coríntios, da carta aos irmãos que estavam em Corinto, quanto o texto aos romanos, dos irmãos que estavam em Roma, nós vemos que a distribuição dos dons é conforme a vontade do Espírito. Então, é graça, o Espírito distribui como quer, a quem quer. Então, isso é muito difícil de explicar. O que eu preciso fazer para receber os dons? Porque é graça de Deus. É muito bom nós buscarmos a face do Senhor e no tempo certo o Senhor vai nos agraciar com um ou mais dons. Então, o que precisamos fazer? Precisamos estar na presença do Senhor, precisamos estar buscando a sua face no centro da vontade do Senhor, mas depende exclusivamente da vontade do Espírito Santo. A santidade é condição para o recebimento dos dons? Não. Isso pode escandalizar a muitos, mas a santidade, o viver em santidade, não é condição determinante para o recebimento dos dons. Qual é a prova disso? A igreja de Corinto. Quando nós olhamos para essa igreja, vemos que ela tinha muitos problemas e mesmo assim nenhum dom os faltava. Aí é que entra uma questão muito importante, porque alguns irmãos, não sabendo disso, não tendo esse conhecimento, pensam que aquele irmão ou aquela irmã, obreiro ou obreira, que tem determinado dom, principalmente se for o dom de interpretação de línguas, de profecia, pensam que aquela pessoa é superior, que ela tem uma intimidade maior com o Senhor. E isto não é verdade. Tanto é que no final do primeiro tópico, terceiro subtópico, o nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, ele coloca ali Mateus 7, 22 e 23, que diz lá, muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a pessoa pode ter um ou mais dom e nem sequer ser salva. Olha só. Então a igreja de Corinto tinha vários problemas, divisões. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Tinha essa questão dentro da igreja. E também, além disso, tinha os problemas de imoralidade sexual, como o incesto, tinha inveja, tinha fofocas, tinha muitos problemas esta igreja e Paulo está
ensinando aos irmãos o como proceder. Então, com certeza, esta igreja levou certo tempo para chegar a um padrão ideal. Vamos seguindo então? Queremos contribuir aí com o seu estudo, com o preparo da sua aula. O propósito dos dons. Tópico de número 2. Propósito dos dons: edificar a si mesmo, edificar a igreja e edificar até o incrédulo. O que seria edificar a si mesmo? A questão das línguas. Quando nós falamos em línguas, em oração, e não há interpretação, não há por que eu falar muito alto, não há por que eu querer sobressair, que as pessoas parem para me ouvir, porque eu estou falando em línguas, eu estou orando em línguas e somente o Espírito Santo que compreende. Então eu estou falando com Deus. Eu que estou sendo edificado, estou sendo ministrado, não havendo interpretação. Somente eu devo subir o tom, falar de forma proeminente, se houver interpretação, se o Senhor levantar alguém para interpretar, daí já tem o poder de profecia aí, esta língua espiritual. Então, os dons servem para edificar a si mesmo, principalmente o dom de línguas, edificar a igreja, os demais dons, os dons de curar, variedade de interpretação de línguas, o dom de discernimento de espírito, todos os 9 dons dessa lista servem também para edificar a igreja e também edificar até o incrédulo no caso da profecia, no caso em que há interpretação das línguas ou profecia. Então até mesmo aquele que não é um crente, ainda não é um salvo em Cristo, que ele estiver participando daquela reunião, ele pode ser edificado e pode vir à salvação. Olha só como é importante os dons espirituais na igreja do Senhor. A lista dos dons espirituais está em 1 Coríntios, o capítulo de número 12, os versículos 8 ao 10. Então, quais são esses dons espirituais nesta lista? Eu não vou adentrar aqui em cada um, porque nós vamos estudar no decorrer do trimestre. Mas a lista é a seguinte, olha só, os dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espíritos. Dons de poder, o dom da fé, dom de curar e o dom de operação de maravilhas. Terceiro grupo, dons de inspiração ou dons de elocução, como está na nossa revista. O dom de profecia, o dom de variedade de línguas e interpretação das línguas. Olha só, são 9 dons nessa lista e nós vamos estudar no decorrer do nosso trimestre. Mas existe um caminho mais excelente. Quando você está lendo aí o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, quando você chega no versículo 31, você lê o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Qual é este caminho mais excelente? É o caminho do amor. O amor está acima de qualquer dom. Então, todos os dons, eles devem ser exercitados na igreja em amor. E é isso que fica bem claro aí no segundo tópico da nossa lição. O amor está acima de qualquer dom. Às vezes a pessoa tem um dom e acaba sendo prepotente, arrogante, não tendo amor ao lidar com os demais irmãos. E o amor é o maior, está acima de qualquer dom. Por isso que é colocado aqui na nossa lição os primeiros versículos de 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então o amor está acima dos dons, o amor é o caminho mais excelente que Paulo fala no versículo 31 do capítulo de número 12. É importante que você saiba, professor, aluno, que nós somos despenseiros do Senhor. Esta palavra se refere à administração.
Mas o que é um despenseiro? Antigamente era o homem que administrava a despensa, tinha total confiança do patrão. Esse termo despenseiro também era utilizado até recentemente no meio marítimo, aquele que cuidava da despensa de um navio. Imagina só você, uma viagem que leva 25, 30 dias dentro de um grande navio. Tem que haver uma despensa e tem que haver alguém que vai administrar o alimento. Imagina só, a viagem está programada para 30 dias, quando chega nos 15 dias, o despenseiro informa que não tem mais alimento. Não teria lógica nisso. Alguma coisa está errado. Alguém não administrou bem. Não seguiu a programação. Então, o despenseiro é aquele que cuida da despensa, que traz o alimento na quantidade certa, no momento certo. E nós somos despenseiros do Senhor. Aqui mesmo, em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 4, e no versículo de número 1, nós lemos o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Também, outro texto que você pode levar para a sua classe é 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então nós somos os despenseiros. Se você é um ministro de Deus, se você é um professor, uma professora da escola dominical, a tua missão é cuidar da despensa, é trazer o alimento certo, na hora certa, para aqueles que Deus colocou diante de você. Então você tem essa responsabilidade de administrar. É um privilégio ensinar, é um privilégio compartilhar a palavra de Deus, mas é também uma responsabilidade muito grande. Para concluir, então, quais seriam os propósitos dos dons espirituais? O propósito dos dons é fortalecer e edificar o corpo de Cristo. Nenhum dom espiritual é para que alguém apareça mais do que o outro. O propósito é fortalecer e construir o corpo de Cristo em sabedoria. Este é o propósito dos dons espirituais. Foi importante para você essa pré-aula? Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe também nas suas redes sociais e que Deus em Cristo o abençoe mais e mais no Senhor.